Ontem tivemos mais uma participação do Charles do Bronx no Flow Podcast. Ele inclusive foi acompanhado da lenda, do veterano Demian Maia, um dos melhores jiu-jiteiros que a gente já viu dentro do MMA. E é sempre bom ver um lutador brasileiro participando de um podcast, principalmente dos grandes podcasts, né? O Flow Podcast e o Podpah. Porque além de ser uma ótima oportunidade de nós, os fãs de MMA, ouvirmos um pouco dos nossos lutadores favoritos em um clima mais ameno, né? Mais tranquilo, mais calmo, mais descontraído, também é muito importante para a propagação e crescimento do nosso esporte aqui no Brasil. O Flow e o Podpah possuem um público muito grande e o alcance dos programas e também dos cortes é gigantesco. Então, para a grande massa conhecer os lutadores, eu acho que os podcasts são extremamente importantes, porque desperta aquele interesse na pessoa. Você escuta as histórias desses lutadores que vão lá no Flow, vão lá no Podpah, e você fica curioso, interessado. Quem é esse cara? Contra quem ele lutou? Quem ele venceu? Ele já foi campeão do UFC, já foi campeão de outra organização. E a partir daí, o cara mergulha de cabeça no MMA e, como a gente sabe, depois disso não tem mais como ele sair. O MMA vicia como uma droga, mas pelo menos é uma droga benigna. E na minha visão, ter um campeão, e principalmente um campeão comunicativo com o povo brasileiro, como o Charles do Bronx, é ainda mais importante, porque como a gente sabe, brasileiro gosta de campeão, ele não gosta de esporte, ele gosta de campeão, de grandes campeões inclusive. Principalmente aqueles que são carismáticos, que têm uma história de vida bonita e que também se comunicam bem, pelo menos com o povo brasileiro. Então ter o Charles do Bronx, um campeão atual, um campeão ativo, participando desses programas, também é importantíssimo para o crescimento do esporte. E agora a gente está vivendo uma nova era do MMA brasileiro. A gente teve a era Anderson Silva, a era José Aldo e agora a era Charles do Bronx. E assim como na era Anderson Silva a gente sonhava em ver ele enfrentando o John Jones, agora, na era Charles do Bronx, o nosso sonho é ver ele enfrentando o Khabib Nurmagomedov, o campeão antes do Charles. Agora, em outubro, o Charles vai enfrentar o Islam Makhachev, que é o pupilo de Khabib Nurmagomedov, o aprendiz dele, que tem um estilo de luta, inclusive, muito parecido com o russo. Mas claro que não é a mesma coisa, a gente quer ver o Khabib original. Eu acredito que todo fã de MMA hoje sonha em ver o Khabib voltando para enfrentar o Charles do Bronx pelo cinturão dos leves. E o Khabib, inclusive, vai estar em Abu Dhabi agora em outubro, porque ele vai ficar no corner do Islam Makhachev. E muita gente acredita que por causa disso, depois da luta, se o Charles vencer, pode acabar pintando um desafio para o Khabib. Talvez o fato do Charles ter batido o Islam, o grande pupilo do Khabib, possa despertar aquele sentimento de vingança, faça o Khabib voltar. Mas parece que esse desafio não vai rolar, porque no Flow Podcast, quando questionado sobre o Khabib, o Charles parece ter aceitado que o russo não vai voltar. Olha só o trecho. Eu vi que tu quer pegar mesmo, quer desaposentar o Khabib, é isso que tu quer, né? Cara, eu não vou te falar que desaposentar, né? Eu acho que não volta mais. Sendo bem sincero, eu acho que não volta mais. Eu acho que essa luta aconteceu agora mais porque o UFC quer isso, quer que ele volte, mas eu acho que não volta mais, né? Ah, isso é uma parada do UFC, sim. Eu acho que o UFC gostaria muito de ver essa luta, mas eu acho que... Acho que o mundo gostaria de ver essa luta, o mundo gostaria de ver. Como eu falei, cara, desde quando eu entrei no UFC, meu sonho era se tornar campeão. Quando ele era campeão, com certeza eu queria fazer muito essa luta. Mas agora eu venho pensando também muito no business. Então você tem que pensar muito no dinheiro também. McGregor. Sim, é muitas coisas que não é mais só o lutar, sabe? Não é mais só o lutar. O Demian fulano de tal, o Charles fulano de tal. Não é isso. Você tem que pensar muito no que vai ver. Por isso que eu falo muito na luta sobre o Conor. Todo mundo fala, pô, mas o Conor vem de derrota. Mas beleza, mas quanto de dinheiro vai botar na minha conta? Então você tem que pensar muito nisso. Mas aí, isso aqui... Cara, sendo verdadeiro, quanto de dinheiro eu vou botar na conta? Então, com certeza, eu lutaria com o Conor a qualquer momento, porque todo mundo sabe que eu vou botar muito dinheiro na conta. Beleza, tudo bem, o Khabib vai voltar, tudo bem, tá bom, mas quanto de dinheiro isso vai gerar? Quanto de PPV isso vai gerar? Entendeu? Como funciona isso? Então, aí é conversar, é trabalhar. Eu tô aqui pra lutar, eu tô aqui pra fazer história, como eu falei desde moleque, quero deixar um legado, quero deixar história, quero deixar meu nome marcado pro resto da vida. Então, mas a gente tem que pensar também, a vida do lutador, ela acaba muito rápido, você tem que pensar também no dinheiro. Eu tenho uma filha pra criar, tem que fazer as coisas acontecer. E olha só, eu concordo com o Charles, eu sinceramente acho que o Khabib não vai voltar. Acho que ele não volta e sinceramente eu acho melhor ele não voltar, e eu vou explicar por quê. Como eu sempre falo aqui, o MMA é uma corrida constante, você precisa sempre se manter em alto nível fora dos octógonos, dentro dos treinamentos. Senão você vai ficar para trás. Como o próprio Charles fala, ganha quem quer mais, e você sempre precisa manter essa mentalidade, sempre querer mais do que seus adversários. Olhem só o que está acontecendo com Conor McGregor. Ele
desacelerou, tirou o pé do acelerador, tirou o foco da corrida, focou em outras coisas, outros negócios e agora tá pagando o preço por isso. Tá na pior fase da carreira, 3 derrotas nas últimas 4 lutas. E isso foi só porque ele tirou o foco, ele nem se aposentou de fato. Então o Khabib, por mais que ele ainda treine, por mais que ele seja treinador, ele parou, ele saiu da corrida. Ele não simplesmente tirou o foco, ele saiu, ele literalmente saiu da corrida, ele se aposentou. Fez o que queria na carreira, foi campeão, defendeu o título 3 vezes, se aposentou e saiu da corrida sem intenção de voltar. Hoje ele continua treinando, como eu falei, mas não é a mesma coisa, ele não treina igual aos outros atletas da categoria, ele não é mais um atleta de alto nível, ele não treina mais como lutador profissional. Hoje ele treina mais porque gosta, porque também é treinador e porque faz parte dele, é quem ele é. Mas ele não vive mais o dia a dia de um lutador, não segue mais dieta restrita, nada. Ele parou, ele se aposentou de fato. Fora que agora ele tem outros negócios, ele é presidente da organização de MMA Eagle FC, abriu outras empresas, enfim, ele parou e já expandiu seus negócios. E para ele voltar a essa corrida, quando os lutadores já estão lá na frente, seria muito difícil, são raríssimos os casos de lutadores que se aposentaram e voltaram depois conseguindo manter o mesmo nível de antes. De cabeça, eu só consigo lembrar de 2 nomes, Georges St-Pierre e Tyson Fury. Então, mesmo que o Khabib volte, muito provavelmente não seria o mesmo cara que atropelou Conor McGregor, Justin Gaethje e Dustin Poirier, praticamente sem levar nenhum arranhão. E aí fica o questionamento, seria a mesma coisa ver o Charles do Bronx vencendo uma versão piorada do Khabib? Ver Charles e Khabib cara a cara no octógono, mas claramente você vê ali, você percebe que aquele Khabib não é o mesmo de antes, que já é outro lutador, já é outra figura ali, que claramente está longe de seu auge, enquanto o Charles está no auge. E aí o Charles no auge vence o Khabib que está fora do auge, para depois inventarem desculpa, não, porque ele só venceu o Khabib porque ele estava aposentado. Sinceramente, se for para acontecer uma luta entre Charles e Khabib, que pelo menos o Khabib venha com 80% da capacidade que ele tinha no seu auge. E eu tenho certeza que o próprio Charles quer isso. Com certeza ele quer vencer o Khabib, não um lapso do Khabib, não a skin do Khabib. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que o Khabib não volta. Eu acho que ele realmente parou. E mesmo se voltasse, eu acho que não seria a mesma coisa, já seria outro lutador. Mas se por acaso ele quiser realmente voltar, que pelo menos faça uma luta antes de enfrentar o Charles, uma luta para tirar essa ferrugem do tempo parado e para termos uma noção de como é que ele tá depois de tanto tempo parado. E aí, se isso acontecer, depois disso, se ele voltar bem, ele poderia enfrentar o Charles sem problema. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.